Olá, pessoal. O objetivo da presente aula é apresentar, pelo menos de modo um tanto breve, os chamados potenciais de Linear e Wiechert e a sua relação com a carga acelerada e a radiação eletromagnética. Então, esses potenciais são as soluções corretas de φ e A, ou seja, dos potenciais eletromagnéticos, para uma carga pontual, uma carga do tipo pontiforme, em um movimento arbitrário qualquer, mas levando-se em conta os efeitos de retardo que existem por conta da finitude e da velocidade da luz. Então, esses potenciais aqui são expressões corretas do ponto de vista relativístico. Então, nós temos expressões gerais para os potenciais eletromagnéticos, ou seja, soluções da equação de ondas que dependem da posição e do tempo e que, na verdade, vão depender, como nós já mostramos, aqui vamos supor que o meio em que essa carga esteja seja o vácuo, vão depender dos tempos da fonte, né? Então aqui eu tenho a integral da densidade de cargas para calcular o potencial escalar elétrico, e essa densidade tem que ser calculada na posição R' no instante de tempo T', que corresponde ao T menos RC, ou seja, o tempo em que eu observo aquilo aconteceu antes, lá na fonte. Né? O tempo T e o tempo T', eles estão relacionados por um atraso que corresponde à distância R entre o ponto na fonte e o ponto de observação. Então, dividido pelo R grande, dV', e a mesma coisa vale para o potencial vetor A, como função da posição e do tempo. Isso aqui corresponde, então, a μ sobre 4π para o potencial vetor, e a integral agora é sobre a densidade de corrente, o vetor densidade de corrente. Também T' igual a T menos R sobre C, integrado sobre todo o volume da fonte. Então, o que é que nós precisamos especificar nessa situação? As densidades de carga e corrente. Então, se nós pegarmos uma carga pontual em um movimento arbitrário, ela será descrita essencialmente como uma densidade de cargas infinita num determinado ponto do espaço, e essa densidade de cargas, e zero fora, ou seja, uma delta de Dirac, e a densidade de corrente é essa densidade de cargas vezes a velocidade com que essa carga está se deslocando. Mas se eu olhasse num diagrama de posição, vou colocar aqui x versus t, ou poderia inverter aqui, eu teria uma trajetória qualquer para essa partícula. Então, eu teria no espaço-tempo uma trajetória arbitrária. Em cada instante de tempo, eu teria uma posição em geral, né? Isso aqui seria 3 dimensões, R, né? Mas isso aqui seria um R de t. Então, eu teria uma trajetória arbitrária qualquer e a carga sempre está localizada num determinado ponto do espaço. Essencialmente, então, a densidade de cargas numa posição R num dado instante de tempo t seria dada por, para uma carga do tipo ponto, o valor da carga, vezes a delta em 3 dimensões, delta de Dirac em 3 dimensões, como sendo R posição arbitrária do espaço, vou chamar isso aqui de R0, ou seja, é a posição da partícula, menos R0 naquele dado instante de tempo t. Então, em t igual a zero, suponha isso aqui um pontinho, eu tenho uma delta de Dirac nessa posição. À medida em que a carga se desloca na nova posição R0, no novo instante de tempo, a delta de Dirac está em outro lugar. E por que é uma delta de Dirac? Porque é uma carga a ponto. Se você calcular a densidade de carga num determinado ponto do espaço, essa densidade de carga vai corresponder a um valor de carga dividido por volume zero, que dá infinito naquele ponto, mas é zero fora dali.
Então isso caracteriza precisamente uma delta de Dirac. E o J é simplesmente dado por densidade de cargas vezes velocidade. Então, novamente, nós teremos carga vezes a velocidade, que depende do instante de tempo t, vezes a delta de Dirac, calculada em relação à posição qualquer do espaço menos a posição da carga. Então, a carga está em R0 no instante de tempo t. Okay? Então, essa é a expressão para densidade de carga e densidade de corrente. Então, vou trabalhar aqui com potencial escalar, mas é relativamente simples de encontrar a solução para o potencial vetorial. É como se eu tivesse componente x, jx, componente y, jy, e assim vai. Então, é a mesma coisa que resolver uma equação, uma única componente, e a gente já automaticamente pode induzir o resultado para o vetor A. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trocar aqui, no lugar do potencial ρ, para essa carga pontual, por essa expressão aqui, mas calculadas em R' no instante de tempo t'. Então, onde aparece vetor posição, eu tenho que trocar por R', onde aparece tempo t', eu tenho que trocar por t menos R sobre C. Então, aqui o que vai acontecer? Nós teremos a integral da carga sobre o volume, é claro, ΔT de uma função que depende de R', menos R0 é o movimento da carga, é a descrição do movimento, da posição da carga no instante de tempo t. Tá? Esse aqui é a coordenada do espaço, propriamente, é o x, y, z em qualquer lugar do espaço, a carga está no R0 específico. Tá? E esse R0 específico depende de t. Quando ele entra aqui para dentro, ele entra como t índice linha. Tá? Então, ele entra como t índice linha, dividido pela distância r, sempre lembrando, né, o r corresponde ao vetor r menos r' módulo, é isso aqui, ou r' menos r módulo, tanto faz. E isso tudo aqui é integrado no volume V', só que aqui, ó, veja que onde entra a posição da partícula, eu tenho que calcular essa posição no instante de tempo t' igual t menos r sobre c. Veja que, no final das contas, isso aqui vai ficar uma equação um tanto complicada de resolver. Mas, por hora, nós temos isso aqui. Então, eu tenho que integrar fazendo t' igual t menos r sobre c. Eu vou fazer um passo anterior ao que a gente faz quando resolve a equação de ondas por funções de Green, onde normalmente a gente já integra o tempo, mas aqui é mais interessante dar um passo atrás e colocar a delta de Dirac, que faz reforçar t' igual a t menos r sobre c. Então, basicamente, essa integral que é só espacial por hora, eu posso escrever assim, igual a integral de 1 sobre 4π ε0, uma integral no volume. A carga é uma constante, podemos jogar para fora do símbolo de integração, então carga fica aqui. ΔT de R' menos R0 de t'. Vou escrever aqui uma delta de t' menos t mais r sobre c, né? Isso aqui faz com que t' seja igual a t menos r sobre c. Então, tudo certo se nós acrescentarmos uma delta de Dirac a mais, contanto que a gente integre também no dt'. A integral dt' seria trocar o t' por t menos r sobre c. Essa é a propriedade da função delta de Dirac. E aí, a gente, ao invés de executar a integral em t', eu vou executar a integral em r'. Tá? Então, uma vez executada a integral em r', a integral inicialmente em r', que é vantajoso nesse problema da carga do tipo pontual. Para a maioria dos outros problemas, vale a pena integrar o tempo e aí ficar com distribuições de carga que não sejam tão abruptas quanto é uma carga do tipo ponto. Nós teremos
carga, dividido por 4π ε0 aqui. E aí, o que, que vai acontecer? O R', aonde ele aparece, e aonde que ele aparece aqui, na definição do R grande, vai ter que ser trocado por R0, em função do T'. E o T' eu ainda não integrei. Então, isso aqui basicamente ficará dado por uma integral em dt' agora apenas, de menos infinito a mais infinito, a delta de volume, a delta tridimensional aqui de Dirac em relação às variáveis de volume desaparece, só que eu vou ter delta de tempo, agora T' menos T mais R sobre C. Eu tenho que lembrar que esse R implicitamente é uma função de T', porque o R grande agora vai ser função de R0 aqui, tá? Dividido pelo R grande integrado sobre todo o tempo T'. Então eu tenho que lembrar onde agora o R aqui é uma função da posição R e do R0, que é função de T'. Tá? Só lembrando, esse R grande ele passa a ser agora o módulo de R vetor menos R0, que depende de T'. Certo? Então, o dt' eu já passei para frente aqui, não precisa escrever novamente lá. Então, aqui nós temos que integrar essa delta de Dirac, só que ela é uma função que tem T' aqui, tem T' dentro do próprio R. Tá? Então, claro que a gente usa a propriedade específica da delta, mas com essa ressalva. O T' aparece aqui, para eu encontrar onde que isso aqui é zero, eu tenho uma equação que daria para expandir isso aqui em série, seria uma série infinita, eventualmente. Né? Bom, então o nosso problema passa a ser resolver essa equação aqui de baixo. Ou seja, para uma carga ponto, tem que resolver essa delta de Dirac que está aqui. E um modo relativamente simples de fazer isso aí, tá, é fazer uma redefinição de variáveis, fazer uma troca de variáveis, dizendo que T duas linhas é T' menos T mais R sobre C de T', né? Lembrando que a dependência em T' vem via o movimento da partícula, que é arbitrário. Então, basicamente, você tem o seguinte problema, né? Supondo aqui o espaço, vou colocar só XY aqui. Supondo que você esteja numa posição, você que é o observador, numa posição R do espaço, a partícula, especificamente do tipo pontual, ela está se movendo arbitrariamente aqui, tá? E ela tem instantaneamente uma posição R0. Tá? Só que essa posição que vai criar o que eu meço no instante de tempo t, aqui, na partícula, ela estava naquela posição no instante de tempo t'. Porque o que acontece com a partícula eu não enxergo imediatamente. Existe uma velocidade finita para propagar a informação. Então, quando eu enxergar no tempo t o campo gerado por essa partícula, ela já está em outra posição. Ela já está em outro ponto. Né? Então, essencialmente, nós vamos trocar as variáveis aqui. É claro que esta distância R aqui, ó, essa distância R é daqui até lá, é exatamente calculada quando a partícula está na posição R0 no instante de tempo T', que é o tempo atrasado em relação ao tempo em que eu meço o efeito. Né? E o detalhe importante é que se nós fazemos uma transformação de variáveis, eu preciso automaticamente também calcular a matriz jacobiana. É que aqui a gente tem uma única variável, então eu posso simplesmente calcular a derivada do dt duas linhas em relação ao dt', e isso aqui vai produzir o 1. O t é uma variável arbitrária que depende do observador, então não depende de t', mais 1 sobre c, a derivada de r de t' em relação ao t'. Tá? E isso aqui me permitiria
fazer uma conta bastante simplificada, né? Aqui é menos, desculpa, é menos por conta desse menos, é mais aqui mesmo, da maneira como está feita, mas eu precisaria então calcular a derivada dessa função aqui em relação à telinha. D de telinha de R menos R0 como função de telinha, e eu posso então fazer essa conta aqui para ver quanto que dá essa derivada que está aqui. E esse resultado aqui, eu vou omitir alguns passos, mas ele vai dar menos o vetor n, que é o vetor que aponta nesta direção, ou seja, ele seria o vetor r. Esse n seria o vetor r grande dividido pelo seu módulo, ponto dr0 dt, ou seja, ponto velocidade da partícula, ponto v, certo? Então é isso que nós teríamos. E aí perceba o seguinte, essa derivada do dt duas linhas em relação ao t' vai aparecer assim, ó, menos 1 menos n ponto v sobre c. E aqui, vejam que esta correção aqui é da ordem de v sobre c, ou seja, é um número pequeno, via de regra. Né? V é tipicamente uma velocidade baixa comparada com a velocidade da luz, velocidade da partícula. Se você tiver em limite relativístico, isso é bem crítico, mas nós vamos nos concentrar na situação não relativística. Tá? Então eu vou trocar as variáveis aqui. Eu troco o dt' por dt duas linhas, mas aí veja que eu tenho que multiplicar isso aqui. Tudo isso aqui virou t duas linhas, ó. Tudo isso aqui virou t duas linhas. T duas linhas. Então, uma delta em t duas linhas. E aqui eu vou ter o que? Olha, dt' dividido por dt duas linhas, porque essencialmente eu tinha uma integral em dt' aqui. Então, para obter dt duas linhas, eu vou escrever isso aqui, ó. Mas essa quantidade é o inverso desta. Então, basicamente, eu tenho o seguinte: 1 dividido por dt duas linhas sobre dt'. E agora, vejam só, isso aqui faz uma única coisa, faz t duas linhas igual a zero. Tá? É claro que aqui eu teria que colocar R0 de t duas linhas, etc., virar uma função de t duas linhas, etc. Mas, basicamente, eu tenho que trocar a condição, né, t' igual t duas linhas, ou t' igual t duas linhas mais t menos r sobre c. O t duas linhas vai virar zero, o que significa que esse argumento aqui vai ficar uma função de t menos r sobre c. Então essa integral aqui é relativamente simples de fazer. Eu estou omitindo talvez alguns detalhes, mas a essência do cálculo é essa aqui. E você então vai ter o seguinte resultado: integrando o delta dt duas linhas, jogando esse termo para lá, você vai ter o resultado ao final que é desejado, ou seja, realizando essa integral, eu vou apagar essa parte aqui, acho que é melhor. Realizando essa integral, o que nós vamos ter é φ como função da posição e do tempo, igual carga dividido por 4π epsilon zero. O fator que vem desta fator derivada segunda aqui, 1 menos n ponto v sobre c. Eu preciso lembrar sempre que quando o t duas linhas é igual a zero, isso implica fazer t' igual a t menos r sobre c. Tá? Então aqui eu vou ter também a variável r, que depende de quem? De r vetor menos r0 de t', mas isso tudo aqui tem que ser calculado no tempo retardado, ou seja, em t menos r grande sobre c. E aonde que está o fator t'? Agora eu posso chamar de t' novamente, né? T' está aqui, está no vetor velocidade, está no n.
todas essas grandezas aí. O que é que muda para o potencial vetor é que eu teria já de cara um fator velocidade vezes a delta de Dirac, e isso então implicará simplesmente que o potencial vetor ele será dado numa determinada posição, num dado instante de tempo, por uma expressão similar, só troca 1 sobre epsilon por μ, a carga continua aí, mas aparece a velocidade da partícula calculada no instante de tempo t', que é o tempo retardado, vamos chamar assim, dividido por 4π, 1 menos n.v, lembrando sempre que todas as grandezas aqui, tudo que aparece aqui é calculado em t' igual a t menos r sobre c. Então, sempre calculado no tempo atrasado, t menos r sobre c, em t menos r sobre c. Onde aparece t' tem que fazer t menos r sobre c. Detalhe importante aqui é que você pode perceber que esse potencial aqui, se você escrever o epsilon zero aqui, ó, no lugar de μ0, posso lembrar que μ0, epsilon zero é 1 sobre c do vácuo ao quadrado, que significa escrever μ0 igual a 1 sobre c do vácuo ao quadrado, epsilon zero. E aí você pode perceber que aqui tem todos os ingredientes que tem no potencial φ, só que vezes a velocidade e dividido por c quadrado. Então, basicamente, o potencial vetor é v φ sobre c quadrado. Essa é a propriedade que nós temos aqui para o potencial vetorial. O A vetor é simplesmente V φ sobre C quadrado. É isso que nós temos aí. Então, o Lienard e Wieschart, eles descobriram essas expressões aqui para os potenciais. Quando você olha para a eletrostática, se você lembrar bem o que acontece na eletrostática, o potencial escalar elétrico, essa é sempre uma coisa mais visual para todo mundo, eu acredito. Você tem uma carga na origem aqui, digamos uma carga do tipo ponto na origem, e o potencial φ medido num determinado ponto R a partir da origem, então aqui essa carga estaria na origem, ele era dado por simplesmente o valor da carga dividido por 4π epsilon vezes a distância do ponto até a carga, ou seja, se a carga está na origem, é simplesmente a distância radial. Então, note aqui que quando você tem uma partícula em movimento, se movimentando arbitrariamente, ou seja, cuja própria velocidade tem derivadas, ou seja, ela está acelerada, o que acontece é que o potencial calculado naquele, ou medido naquele ponto, embora o que se mede é o campo de verdade, mas o potencial calculado naquele ponto, no calibre de Lorentz, ele é dado por uma expressão similar à da eletrostática, só que corrigida por um fator, e esse fator aqui está do ponto de vista relativístico corretamente dimensionado. Tá? Então essa solução ela é uma solução que é compatível com a relatividade, bem como esse potencial aqui. Se você tivesse uma situação da magnetostática, velocidades muito baixas, esse termo é desprezível, você tem μ0 QV sobre 4πr, que é o potencial de uma carga pontual se movendo com velocidade constante. Tá? Então, isso é muito similar. Se a partícula tivesse parada ao V0, você recupera e ela está na origem, você recupera exatamente o resultado que é esperado na eletrostática. Mas se a partícula se move com um movimento arbitrário, então esse potencial aqui ele fica corrigido por um fator que depende de V sobre C. E ele é tão mais crítico quanto maior é a velocidade da partícula em relação à velocidade da luz. A partir daqui, nós temos que determinar os campos, tá? Então, o cálculo dos campos é bastante envolvido, porque você tem o tempo t', que depende de t menos r sobre c, e a hora que você vai calcular derivadas temporais
derivadas espaciais, ou seja, aplicar o operador nabla, o DDT, você está atuando sobre funções que têm uma dependência implícita no tempo e implícita em x, y e z. E o que é pior, esse R aqui, ele é na verdade T, ele é o módulo de R menos o R0 que depende de T', novamente, sobre C. Então veja que isso aqui eu teria T' igual T menos módulo de R menos R0 de T' sobre C. Se eu quisesse isolar o cálculo do T', se eu quisesse calcular esse tempo T' no qual a coisa aconteceu para que eu meça o efeito em T, lá na posição R aqui, eu tenho uma equação em geral complicada que depende do movimento da partícula, essencialmente. Mas calcular DDT e operador nabla implica calcular gradientes desse 1 sobre R, derivadas temporais de V que dependem de T', eu calculo derivadas no tempo T, mas o tempo T' depende de T via essa parte que depende implicitamente de T', então a coisa não é muito simples. O que é que nós vamos considerar aqui? Tá? Então, para todos os fins, nós vamos nos restringir ao caso, vamos considerar o caso não relativístico. E isso significa V módulo muito menor do que o C do vácuo. Tá? Muito menor do que a velocidade da luz no vácuo. Partículas se movendo em condições usuais em maioria dos experimentos dentro dos materiais também. Então essa é a situação bastante comum. A partir daí, nós precisamos calcular os campos. Tá? Então, guardem bem essas expressões, porque o que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar que o campo elétrico, e eu vou calcular só o campo elétrico, mas você pode calcular o campo magnético também, ou procurar nas referências, tem o livro do Jackson, Classical Electrodynamics, tem o livro do Griffiths, que é o Eletrodinâmica apresenta os potenciais de Wiener-Richard. Basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho que calcular o gradiente de φ e eu tenho que calcular a derivada temporal do vetor A. Isso não é nada trivial de ser feito. Via de regra, se você quiser a expressão geral, completa, ela é bastante complexa, essa expressão. Então, eu vou fazer um cálculo aproximado aqui, bastante aproximado para o caso não relativístico. Mas isso ilustra um ponto fundamental associado à radiação eletromagnética. Então veja só, nós temos o potencial escalar, que depende da posição e do tempo, na forma de carga, dividido por 4π ε0, o fator R grande, e aquele 1 sobre 1 menos n ponto V sobre C, tá? Eu vou escrever aproximadamente igual a 1 mais n ponto V sobre C. Tá? Eu tenho que lembrar que esse n aqui é o vetor unitário na direção R menos R0 de T'. Isso aí está mudando o tempo todo com o tempo também. Tá? Mas eu vou pegar só os pontos mais relevantes aqui. Então eu teria o seguinte, Q sobre 4π ε0 R grande e considerar uma correção em ordem de V sobre C. Eu não quero correções de ordem V sobre C quadrado, por exemplo. Então esse é o potencial escalar e o potencial vetor, então, tudo calculado em T', igual a T menos R sobre C. Ou seja, esse V é calculado em T', esse R é calculado em T', e assim vai. Então, a mesma coisa aqui, a única diferença é que eu vou ter carga dividido por 4π ε0 C quadrado R, tá? Vezes velocidade, que é calculada em T', 1 mais n ponto V sobre C. Okay? Essa é a
equação que nós temos aí. Tá? Então, eu vou considerar os termos mais relevantes para o que a gente quer apresentar aqui como conclusões. Mas o cálculo, eu repito, o cálculo completo ele é bastante envolvido. Você pode procurar, inclusive na internet, essas contas foram feitas já e envolvem derivadas em relação às variáveis t, x, y e z, mas em cima de quantidades que dependem de t' e que dependem destas. Então, a coisa é bastante envolvida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro calcular o gradiente de φ. E eu vou reter só os termos que nos interessam. Tá? Olha só, o gradiente de φ, primeiro eu tenho carga 4πε0, isso aqui são constantes. Carga sobre 4πε0. E aí eu tenho que calcular, primeiro, um gradiente de 1 sobre R, vezes aquele termo 1 mais n ponto v sobre c. Eu teria que calcular essa quantidade aqui, gradiente de 1 sobre R, mas eu tenho também que calcular 1 sobre R grande, o gradiente de 1 mais tudo isso aqui, e esse gradiente passa a ser o gradiente de n ponto v sobre c. Então, vejam só, o gradiente de 1 sobre R, se você fizer a conta, isso aqui vai produzir para você um fator menos o n vetor dividido por R quadrado. Tá? O n vetor, sempre lembrem, n vetor é a direção dessa distância R. Né? A partícula está em outra posição aqui, então isso aqui seria o R vetor menos o R0, calculado em t', dividido pelo seu módulo, que é R. Então, esse aqui é só uma direção, é um vetor unitário que indica a direção. Direção da partícula lá no tempo passado até a posição onde você está medindo agora, nesse instante de tempo, digamos. Então, esse fator aqui, ele simplesmente vai produzir para você, corrigido relativisticamente, uma correção pequena, na verdade, ele vai produzir para você simplesmente o fator, no caso do campo elétrico, o fator que te diz que o campo de uma carga pontual, se essa carga tivesse parada num ponto do espaço, decairia na forma do inverso do quadrado da distância. Ó, tem a direção, que é radial para fora da carga, mas radial em relação à posição da partícula no passado, sobre r quadrado, esse menos vai ser compensado por esse menos que está aqui. Ó, tá? E mais, vejam só, carga sobre 4πε0, gradiente de n ponto v sobre c, que eu posso escrever assim, ó, é o gradiente de t' vezes a derivada de n ponto v sobre c em relação a t', porque v depende diretamente de t', assim como esse n aqui. Essa direção depende diretamente de t', e esse v depende diretamente de t'. Então eu posso escrever assim, pela regra da cadeia, eu posso escrever que é a derivada em relação a t' vezes a derivada daquilo que eu quero em relação a t'. Né? Eu tenho a derivada de t' em relação a x, y, z. E isso eu posso calcular a partir daqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, preciso fazer alguns cálculos aqui. Veja só que dn ponto v dt', 1 sobre c, né? Tem o fator 1 sobre c aqui. Eu vou, como eu estou interessado apenas no efeito de aceleração, e termos em 1 sobre r, na verdade, estou esquecendo de quem aqui? Estou esquecendo de 1 sobre r, né? Tem que colocar esse 1 sobre r aqui. Então, como eu estou interessado em efeitos da aceleração, né, eu vou negligenciar as derivadas do vetor unitário n. Então, o que nós vamos ter? 1 sobre c n ponto
V ponto, né? É o que a gente escreve como derivada da velocidade, ou aceleração diretamente. Se você quiser, você pode calcular, você pode escrever isso aqui como aceleração. Eu tenho que lembrar que essa velocidade é calculada no tempo retardado, sempre no instante de tempo anterior ao que eu estou medindo agora. Né? Eu estou olhando a aceleração da partícula no passado, quando eu meço esse campo. Então, esse cara é medido, essa aceleração é medida no passado. O gradiente de T', vejam só, é correspondente ao gradiente de T, que é zero, T, X, Y, Z são independentes, menos o gradiente desse R sobre C0, só que o gradiente desse R grande aqui é nada mais, nada menos do que o N sobre C0, tá? Então, aproximadamente, né? Eu não estou levando em conta todas as correções relativísticas necessárias aí, mas é aproximadamente isso. É aproximadamente menos o N sobre C0. Então, aqui, olha, esse termo que está bem aqui, eu posso trocar, no lugar do gradiente de T', eu posso trocar por direção N sobre C0, também ganha um sinal menos, por conta de que é vinda desse termo aqui, e a derivada temporal aqui simplesmente vai produzir N ponto V ponto, a gente representa V ponto é a derivada temporal da velocidade e é em relação ao T', certo? É em relação ao tempo atrasado. Então, N ponto V ponto sobre C, já tem um sobre C do gradiente aqui, nós vamos ter um fator sobre C0 ao quadrado. Tá? Então, nós temos que guardar bem essa expressão. Se eu quiser fazer o cálculo considerado o mais grosseiro possível, eu ainda vou descartar esse termo aqui, porque olha só, esse termo cai com o inverso do quadrado da distância. Você pode argumentar, mas por que você vai manter velocidade ponto, derivada, sobre c quadrado, sendo que aqui é v sobre c? É por uma razão muito simples, tá? Nessa parte aqui, o decaimento é com o inverso da distância, ao passo que nesse termo aqui é inverso do quadrado da distância. Então, eu vou negligenciar esse termo aqui e vou escrever, então, o gradiente de φ. Lembre que eu tenho que jogar esse termo aqui para dentro, tá? Então, gradiente de φ já calculamos. Gradiente de φ. Eu até posso escrever assim, ó, menos o gradiente de φ é aproximadamente carga dividido por 4π epsilon, a direção n sobre r quadrado, ou seja, é o campo eletrostático aproximadamente, é o campo de Coulomb, menos, aqui também tem o menos, na hora que eu multiplico lá, eu ganho um fator mais, 4π, carga sobre 4π epsilon 0 c quadrado, c do vácuo ao quadrado, veio das derivadas lá, n.1 sobre r, né, depende do inverso da distância, 1 sobre r, n ponto v ponto na direção n. Olha só. Então, essa é o potencial, é o campo elétrico, a parte que vem do gradiente de φ, do menos gradiente de φ. Agora, nós precisamos calcular esta derivada temporal desse cara daqui, ó. E aí, veja só, o menos dA dt, né? Já vou calcular menos dA dt. Vai ser o quê? Menos dA dt', dt. dA dt' envolve uma série de derivadas aqui, mas eu vou reter apenas a informação que eu quero. Tá? Então, o que eu vou ter? A derivada de 1 sobre r, derivada de 1 sobre r em relação a t' é a mesma coisa que a derivada em relação a r, de 1 sobre r, dr grande dt'. E isso aqui nós já sabemos o que é, né? Essa derivada aqui, em relação ao t' vai ser proporcional ao v sobre c.
ou vai depender essencialmente dessa parcela aqui, ó, da derivada da posição da partícula em relação ao T'. Vai ser proporcional, portanto, de uma maneira à velocidade. Mas esse termo aqui, ó, vai introduzir uma correção ao termo, vamos chamar assim, coulombiano, porque esta derivada me dá um fator de inverso do quadrado da distância. Eu não quero me preocupar com esse fator de inverso do quadrado da distância. Eu vou reter esse fator aqui, até porque aqui eu vou ter algo da ordem de um fator velocidade que eu nem estou considerando aqui. Nós já jogamos fora ele aqui nesse termo. Então, simplesmente vamos fazer isso no potencial vetor também. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos carga sobre 4π epsilon 0c quadrado 1 sobre r. É uma aproximação um tanto grosseira, eu diria, mas é uma aproximação. Quando eu faço a derivada disso aqui em relação à telinha, eu vou ter v ponto, ou seja, é a aceleração, vezes 1 mais n ponto v sobre c, que eu vou simplesmente descartar. Bom, poderia escrever tudo aqui. 1 mais n ponto v sobre c0, ou seja, eu tenho que calcular a derivada desse vezes aquele, mais esse vezes a derivada daquele. Então, mais v, novamente a derivada do vetor unitário apontando na direção eu vou desprezar. É uma aproximação um tanto grosseira. Eu terei então aqui n ponto v ponto sobre c. É isso que nós teríamos. E aí, o termo seguinte é a derivada do T' em relação a T. dt' em relação a T é simplesmente, dt' em relação a T é simplesmente 1. Eu vou simplesmente jogar para 1 essa quantidade. Bom, eu teria dr e dt também, né? Mas basicamente eu vou jogar isso para perto da unidade aqui. Então, via essa parcela aqui, entraria T aqui dentro. Isso aqui é uma série bastante complicada de resolver. Então, campo magnético, eu teria que calcular o operador nabla sobre o A, na forma do rotacional, né? Rotacional de A. Então, eu tenho que calcular gradientes desse produto n.v, tenho que calcular o rotacional da velocidade, calculado no instante de tempo anterior e por aí vai. Então, é um problema bastante envolvido, mas eu posso primeiro ter o campo elétrico aqui. Então, isso aqui é a soma dessas duas parcelas. Portanto, eu vou ter carga sobre 4π epsilon 0 r quadrado na direção n, aproximadamente, tá? Se você olhar lá a aproximação completa, o resultado completo, ele é bem complicada a expressão do campo, fica bem complicado. Mas carga dividido por, olha só, 4π epsilon 0 c quadrado, veio um termo do potencial vetor e um termo da derivada temporal aqui. R, ambos dependem do inverso da distância, não poderia ser diferente por conta das constantes que temos aqui na frente. Dimensionalmente as coisas têm que fechar na hora que soma essas duas. Então, estou somando isso com isso para obter o campo elétrico. E nós teremos, então, n ponto v ponto, aqui, menos v ponto, 1 mais uma correção, que eu vou descartar também, como eu falei, vou descartar essa correção, porque eu teria esse outro termo aqui também, né? Então esse termo também é da ordem de V sobre C aqui dentro, também vou descartar essa quantidade aqui. É da ordem de V sobre C aqui, esse eu vou descartar. Então, nós temos, retendo os termos da ordem da aceleração, nós vamos pegar somente esse fator aqui, menos V ponto.
E aqui, veja só, como o vetor n é um vetor unitário, eu posso escrever assim, ó, um n.n aqui, ó, que é 1. Isso aqui é igual a 1 e não faz mal algum. Eu estou pegando esse fator aqui, ó, esse que veio parar aqui. Tá certo? Então, estamos descartando fatores da ordem de V sobre C e estamos retendo só os termos que nos interessam. Ou seja, esse aqui é o campo que, se a partícula não estivesse em movimento, seria o campo eletrostático, e esse aqui é o termo que depende da aceleração da partícula. Quando a velocidade é comparável a c, essas expressões ganham mais termos e fica mais complicado. Eu repito, você pode buscar as equações elsewhere, ou seja, em vários locais, em várias fontes. Então você vai ter aqui o campo de natureza coulombiana, né, devido a uma carga do tipo pontual, mais carga sobre 4π epsilon 0 c quadrado r grande. E aqui, se você lembrar bem, existe uma identidade vetorial que diz que A vetorial B vetorial C é a mesma coisa que A ponto C vezes o vetor B menos A ponto B vezes o vetor C. Então aqui eu teria exatamente algo com essa cara. O A é N, o C é V ponto e o B é N. Então nós teríamos algo assim, ó, N vetorial N vetorial V ponto. Isso aqui é a cara do campo elétrico resultante no limite de baixas velocidades. Então isso aqui é limite não relativístico. Detalhe importante, nós temos um fator aqui que depende do inverso do quadrado da distância e um fator aqui que depende do inverso da distância. E o termo que depende do inverso da distância contém a aceleração. Então eu sei, detalhe importante também é que o campo magnético o B ou o H, mas vou escrever aqui. Posso escrever o H, vai ser N sobre a impedância do meio vetorial com o campo elétrico. Vai ser algo dado por isso aí. Então veja só, você vai ter N vetorial N, o termo quadrático vai embora, e você vai ter esse fator aqui, N vetorial, você vai ter que fazer essa conta completamente aqui. Tá? Mas, na essência, a densidade de potência radiada, o vetor de Poynting médio aqui, ou o vetor de Poynting, se você quiser até instantâneo, ele é proporcional, né? Eu vou escrever assim, igual ao módulo do campo elétrico ao quadrado. É o proporcional aqui. Vamos deixar a proporcionalidade aqui, não estamos interessados em expressões totalmente exatas aqui, né? O que nós queremos é que isso dependa de... A rigor, né? Você teria isso aqui, ó, igual E vetorial H. Esse seria o vetor de Poynting. Tá? Mas esse cara, ele é proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado. E, consequentemente, eu vou ter que a densidade de potência radiada, aqui, olha, se você considerasse esse termo, isso aqui daria fator L ao quadrado, daria a quarta potência, e esse fator aqui ao quadrado da distância a partir da carga. Nota que esse ponto esse dá zero a princípio, né? Me parece que sim, mas de qualquer maneira você teria, se não der zero, r quadrado vezes r, que dá um fator r cubo. Então, para que você tenha radiação, você precisa que a integral do vetor de Poynting, nos limites quando o raio, a distância a partir dessa carga, no caso, vai a infinito, que você tenha um valor finito. E isso só é possível se você considerar uma esfera
de raio infinito para o fator que decai na forma do inverso da distância no campo e na forma inverso do quadrado da distância, né? Porque esse cara aqui é que é o campo elétrico ao quadrado. Então isso vai depender da carga elétrica ao quadrado, da aceleração dessa carga ao quadrado, só lembrando que a aceleração, vetorialmente falando, é o v ponto, essa aceleração medida no instante remoto, tá? Dividido por distância ao quadrado. Essa é a densidade de potência que você tem. Ela é dependente da aceleração. Se não tiver aceleração, não há radiação. Então, carga acelerada produz um termo de Poynting que é proporcional ao inverso do quadrado da distância, mas esse termo é proporcional à aceleração. Mesmo que você faça a conta completa, no mínimo você vai ter um fator aceleração jogando na parte de radiação. A radiação, sendo relativístico ou não o problema, mesmo no limite não, mesmo na situação relativística, a forma aqui muda um pouco, mas o termo que é proporcional ao inverso da distância contém somente a aceleração, não contém velocidade ou coisas outras, contém dependências. Não é que contenha só a aceleração, mas é dependente necessariamente da aceleração. Então, carga acelerada emite radiação. Daria para dizer o seguinte, que a condição sine qua non para que uma carga emita radiação é que ela esteja em um movimento não uniforme. Tá? Pode ser circular, pode ser uma aceleração constante, pode ser um movimento harmônico. Normalmente, quando a gente trabalha no regime harmônico, antenas, você tem muitas cargas, a radiação é o resultante dessas muitas cargas em movimento acelerado. Porque se você tiver uma carga oscilante, tá? Então uma carga oscilante, um movimento harmônico, digamos assim, a posição dessa carga ela é x0, um seno de ômega t, onde a frequência ômega 0 ou ômega simplesmente, é a frequência de oscilação. Então ela está oscilando, sendo forçada por alguém eventualmente. Você pode ver que você pode calcular uma derivada primeira da posição em relação ao tempo. Digamos que ela esteja oscilando só no eixo x. Então isso aqui vai te dar a velocidade e o v ponto vai ser a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Isso aqui vai te dar naturalmente uma função derivada do seno é um cosseno, derivada do cosseno de novo vira um seno, mas você vai ter um fator ômega quadrado. Então, ômega quadrado, x0, cosseno, seno de novo, né? Seno de ômega t. E nota que, nesse caso, como o regime é harmônico, não importa muito você ficar se preocupando com o tempo retardado, porque a partícula ela sempre volta para aquela posição e tudo mais. Você, enfim, o que interessa aqui é a magnitude da aceleração e que nesse caso é ômega quadrado x0, tá? Onde x0 é a amplitude do movimento. Então, em uma antena, você vai ter muitas cargas se movendo dentro de um condutor com este movimento periódico, esse movimento harmônico, esse movimento senoidal, né, que a gente representa por um fator N aí ômega t. Então, note que o seu problema ele vai ter esta natureza aqui, né, onde vai depender da aceleração ao quadrado, do módulo da aceleração ao quadrado, essencialmente. A proporcionalidade é com a aceleração ao quadrado. Existe uma fórmula denominada fórmula de Larmor. Tá? Essa fórmula de Larmor ela vem da integral, você toma o módulo ao quadrado desse cara, integra sobre todo o volume de uma esfera, e você vai ter, então, essencialmente, a expressão fundamental. Aqui
é para o cálculo da potência total emitida por uma carga. Essa fórmula aqui ela já foi aperfeiçoada, mas eu vou colocar aqui o resultado clássico. Isso está no livro do Griffiths, por exemplo, você pode buscar isso no livro do Griffiths. Isso está em alguma dessas páginas finais. Vamos ver se a gente encontra aqui radiação, a fórmula de Larmor. Espero ter aqui. Bom, não estou encontrando essencialmente aqui no livro, mas ele apresenta esse resultado aqui. Ele apresenta esses resultados importantes nos capítulos finais, né? Cargas pontuais. Aqui, ó, então, lá na página 321, ele fala de radiação, e é nessa parte que ele vai apresentar essa importante expressão aí, que é a potência total radiada por uma partícula. Ela depende essencialmente da aceleração. Bom, ele usa unidades aqui outras, mas o resultado ao final das contas é algo como μ0, se não estou enganado, tem um fator de 2/3 aqui, carga quadrado vezes a aceleração ao quadrado. E aqui eu acho que tem o fator de c quadrado. Enfim, você pode verificar aí no sistema internacional. O importante é notar o seguinte: você tem uma dependência com a aceleração ao quadrado. Esse é o resultado fundamental da fórmula de Larmor, tá? Que diz que a potência total emitida por uma carga pontual depende da aceleração ao quadrado. Bom, existem duas importantes conclusões aqui. Tá? É que uma já tiramos, que toda carga acelerada ela emite radiação. Movimento circular também. Se você tiver uma partícula em uma determinada órbita, o módulo da velocidade é constante, mas essa velocidade está toda hora mudando de direção, o que implica uma aceleração centrípeta. Então, uma partícula em movimento circular emite radiação. E isso faz com que você tenha várias aplicações de aceleradores de natureza circular, e também você muitas vezes precisa compensar esse efeito de radiação da carga, né? Essa radiação que a carga emite significa energia perdida. Então, se você coloca uma partícula para rodar, por exemplo, num acelerador de partículas, você quer o máximo de energia ganho por essa partícula para fazer uma colisão. A cada volta, numa órbita circular, ela está perdendo energia. Então, você tem que dar mais energia do que ela perde. Então, isso faz parte de projetos de aceleradores de partículas. Então, onde é importante? Aceleradores de partículas. Os laboratórios de luz síncrotron, eles têm aceleradores de natureza circular, colocam feixe de elétrons lá para rodar de forma a ter uma órbita circular de dezenas de metros, alguns de mais do que isso, mas na essência, a cada volta o elétron está emitindo radiação. Você pode, imagine aqui o elétron girando, você pode abrir pequenas janelas dentro das regiões onde os elétrons estão circulando a altíssimas velocidades, inclusive velocidades relativísticas, e nessas janelas aqui acaba aparecendo radiação. Uma coisa curiosa é que para uma partícula em baixas velocidades, com uma aceleração, não esse caso da aceleração centrípeta, com uma aceleração linear, vamos chamar assim, em baixas velocidades a radiação ela tem aquele mesmo comportamento de dipolo elétrico. Tá?
Então, radia maximamente em ângulo θ de 90 graus em relação à direção da aceleração. O momento de dipolo elétrico faz exatamente isso, né? Tem esse comportamento em que a radiação é máxima em 90 graus em relação ao fio, se você pensar uma antena dipolo. Tá? Mas isso aqui é em V muito menor que C. Se você começar a aumentar muito a velocidade, em velocidades muito altas, a radiação ela começa a se deformar e ela começa a ter certos lóbulos mais que se aproximam um do outro aqui. Então, isso, em vez da ordem de C, distorce o diagrama de radiação dessa partícula em movimento acelerado. Tá? Então, em aceleradores de partícula, esse é um problema relevante. Outra aplicação possível, que dá para entender basicamente com isso, é a válvula magnetron, onde você é um mini acelerador de partículas, mas você confina o elétron a uma órbita circular. Existe um campo elétrico de aceleração que tende a levar o elétron de um eletrodo para o outro. Normalmente, a parte externa de uma válvula magnetron ela é aterrada, né, por motivos óbvios. Você não vai deixar esse cara com um potencial muito elevado. Aqui dentro você tem um bulbo emissor de elétrons e isso aqui está mantido a um certo potencial menos V. Então os elétrons eles saem daqui e eles buscam colidir com aquela parte. É um cilindro, tá? E aqui você tem várias pequenas cavidades de micro-ondas associadas aqui. Então o elétron ele é emitido aqui. Quando ele, não havendo campo magnético, quando ele é emitido, ele iria ir lá para o ground, né? Ele teria uma aceleração e ia colidir lá. Só que você coloca um campo magnético que é perpendicular ao plano aqui desse cilindro e esse elétron ele passa a ter uma órbita de natureza circular aqui. Então ele é acelerado por este potencial e aí ele começa acelerado pelo campo elétrico proveniente desta diferença de potencial de menos V para zero aqui. Então ele é acelerado por um campo elétrico externo e ele é defletido por um campo magnético externo. Tem ímãs permanentes ali nessa válvula e ele entra em órbita circular. Uma das maneiras muito simples, é claro que esse problema tem uma análise em micro-ondas bastante sofisticada, é você pensar, ele está em órbita circular, ele perde um pouco de energia, aí ele ganha energia por esse campo de aceleração aqui novamente, mas essa energia que ele perde vai se acumulando aqui, ele está radiando, né? Está em movimento acelerado, vai se acumulando nas cavidades, e em uma das cavidades você, através de um cabo coaxial, retira essa energia, ou de um guia de ondas, outro qualquer, você retira essa energia para jogar, por exemplo, lá na cavidade do forno de micro-ondas. Então, válvula magnetron poderia ser muito grosseiramente descrita dessa maneira. Tá? São informações relevantes aqui que eu mencionei. E o outro ponto é que esse problema da carga acelerada e emitir radiação isso aqui como mais a título de curiosidade nessa disciplina, tá? É o ponto de partida para a crítica do modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford foi um grande avanço em relação ao de Thomson. O Thomson pensava no pudim de passas lá, ou alguma coisa assim. O Rutherford descobriu experimentalmente que o modelo do átomo era muito mais próximo de um sistema planetário, onde você tinha a carga positiva e a carga negativa em órbita circular. Só que isso aqui, do ponto de vista da física clássica, é problemático porque a carga acelerada emite radiação. Tá? E aí, como é que se resolve esse problema, esse paradoxo? Você sabe que o átomo ele é algo parecido com o modelo planetário, pelo menos aparentemente era do ponto de vista experimental, mas se isso é verdade, o elétron tem que estar em órbita circular e ele vai emitir radiação. Se ele emite radiação, perde energia e, bum, ele cai aqui no núcleo.
Tá? Então, tudo por conta desse fator, potência radiada, que depende da aceleração, pode ser qualquer aceleração, centrípeta, inclusive. Do ponto de vista de um eixo, o elétron está fazendo aquele movimento oscilatório aqui, né? Ele oscila tanto em x quanto em y, de forma a fazer uma órbita circular, num modelo muito simplista. Então, qual é a solução para esse problema em específico? É a quantização das órbitas. E aí, isso é feito originalmente, num primeiro momento, para o átomo de hidrogênio por Niels Bohr, mas isso abre, então, um novo campo que é a explicação das órbitas eletrônicas, e aí você entra num novo mundo onde as leis da mecânica clássica e do eletromagnetismo clássico não valem estritamente e que é a mecânica quântica. Então, tudo isso aqui é verdade. O elétron acelerado ele emite radiação, mas do ponto de vista do modelo de Bohr, se ele tiver em certas órbitas com números quânticos específicos, ele não emite radiação. Esses paradoxos só são resolvidos com a mecânica quântica formulada nos anos 1920, em que você não entende mais o elétron lá quando você está no mundo subatômico como uma partícula pontual e sim como uma nuvem de carga. Essa nuvem de carga é uma densidade, não é mais um pontinho aqui, ele deixa de ser uma delta de Dirac, ele passa a ser uma função, ele passa a ser uma função que tem lá uma densidade de probabilidade que produz uma densidade de carga, ou seja, uma nuvem eletrônica, que é algo como a carga do elétron, um sinal negativo, o módulo da função de ondas da mecânica quântica ao quadrado, e esse cara aqui ele não varia no tempo, ou seja, se o elétron está nos orbitais dados pela equação de Schrödinger, a densidade de carga ela não flutua no tempo. Só há flutuação quando há transições entre níveis. Se sai do nível 1s para o nível 2p, por exemplo, aí tem uma transição de nível, a densidade de cargas flutua, existe uma corrente elétrica associada também, e aí radia, ou absorve radiação se voltar, né? Se emite radiação se voltar, melhor dizendo, absorve radiação se ir do nível mais baixo para o mais alto. Mas na essência, só ocorre o problema da radiação quando as densidades de carga e corrente, que agora na mecânica quântica não são mais devidas a um elétron pontinho material com uma densidade do tipo delta de Dirac, só ocorre quando essas densidades variam. Então, isso é um problema que foi apontado lá logo que o modelo de Rutherford apareceu e deu margem a toda uma nova descrição do mundo, né? Então esse é um problema muito fundamental. Eu vou encerrando por aqui. Se alguém tiver curiosidade, eu digo, olha, essa descrição aqui ela foi um tanto simplificada, as expressões foram deduzidas no limite não relativístico. Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar, eu recomendo o livro do Jackson, Classical Electrodynamics. Electrodynamics. Então, esse é um livro, tem várias edições, a terceira edição acho que é a mais recente. E tem esse outro livro que é o do Griffiths, David Griffiths. Que é simplesmente eletrodinâmica. Nos capítulos finais ele menciona alguma coisa nesse sentido. E por fim, se alguém tiver curiosidade num modelo mais intuitivo, existe uma ideia que, se não estou enganado, se deve a um cientista chamado Purcell. E nessa ideia, ele pensa o seguinte: se você tiver uma carga pontual aqui e ela produz um campo, então suponha aqui um sistema XY, só para ou XZ, só para a gente simplificar a coisa.
Imagine que essa carga ela se desloque um certo ΔZ. Esse ΔZ aqui é uma nova posição, num novo instante de tempo t, linha, né? Vamos chamar de tempo da fonte. Mas suponha que essa carga ela estava parada aqui e ela foi acelerada até essa nova posição e parou lá de novo. Ou sei lá, ela pode até continuar, mas você só considera esse intervalo aqui. Antes de t igual a zero, a carga parada, antes de acontecer qualquer coisa, numa posição R do espaço, o campo elétrico era totalmente radial porque ela era uma carga parada no espaço. Então você teria uma componente radial de campo que corresponde a carga sobre 4π epsilon 0, 1 sobre r quadrado. Tá? Então essa aqui é a distância r da carga até o observador. Mas à medida que o tempo passa, lá em t tendendo a infinito, digamos assim, esta carga aqui, ela produziu um novo campo, né? Então, dentro desse intervalo de tempo, que existe um ΔT aqui, dentro desse intervalo de tempo aqui, a carga produz um campo futuro que não é mais aquele campo original. E em relação a esse sistema de coordenadas aqui, o campo ganhou uma componente tangencial. Efetivamente, isso aqui depende de um certo ângulo, efetivamente essa componente θ aqui, ela corresponde a algo como a distância R, ΔZ sobre R, vezes a componente radial, algo assim, é dessa ordem de grandeza. E o tempo que leva para o ΔZ ser essa nova posição ser atualizada é T, ΔT, R sobre C. Então imagine que dentro dessa trajetória você esteja considerando o observador se movendo, ou a onda que vai atualizar o campo se movendo com velocidade C e vai se propagar para uma posição R sobre C. Então isso aqui vai produzir algo como inverso da distância, né? Se você colocar um movimento muito simplista aqui do tipo aceleração t quadrado sobre 2 nesse intervalo aqui, você veja que o ΔT é da ordem de R sobre C, você vai ter um R quadrado sobre C quadrado, mas já tem um R daqui, e você vai ter um R quadrado daqui, então você vai ter um R cubo com o fator R quadrado, que vai te dar um fator de 1 sobre R. Então, é basicamente a ideia de atraso que você tem, né? A partícula, ela produzia um campo originalmente radial, mas na medida em que ela se movimenta, esse campo tem que flutuar, e essa flutuação, para ser atualizada para um novo valor, depois de um certo tempo, onde a informação de que ela se deslocou chegou até lá, ela não se dá de maneira descontínua ou descontínua, ela se dá de maneira contínua. E essa componente, que é uma componente tangencial de campo, vai sendo atualizado em cada posição do espaço, né? Isso propaga na forma de uma onda que é emitida pela carga. Tá? Então ela emana da carga, digamos assim. É um modelo bastante simplista, mas importante a aceleração é um ponto fundamental e, no mínimo, se você tiver uma partícula com velocidade v que dependa do tempo, tá? No mínimo, para que o J tenha efetivamente algum efeito de aceleração proveniente lá do sistema de cargas, a velocidade não pode ser constante. Note que numa transformada de Fourier, velocidade constante te dá uma delta de Dirac na frequência zero. Então, uma consequência de carga acelerada emitir radiação é que para que haja radiação, o seu sistema tem que ser variante no tempo. A corrente não pode ser uma corrente estática. Ela tem que ser uma corrente variante no tempo. Senoidal ou outra variação, qualquer variação que permita que
lá internamente a velocidade das partículas estejam variando no tempo, de forma que tenha aceleração para que emita radiação. Então era isso, até a próxima.